Estou muito feliz de estar aqui, mas, assim como outros expositores, estou numa posição confortável de não entender nada de direito do trabalho e poder falar aquilo que, enfim, penso, e fico feliz que esse é um congresso aberto a médicos, filósofos, e, no meu caso, um professor que se dedicou nos últimos anos a estudar direito e tecnologia. Eu sou professor da Universidade de Brasília. Aproveito para renovar o agradecimento ao TST, que nos acolheu no ano passado, com um congresso muito interessante. Então, a Justiça do Trabalho e também os interessados no direito do trabalho já demonstraram muito interesse, né, nesses assuntos, né? E a pergunta que me toca seria: quais as habilidades o trabalhador do futuro teria que ter, né? E como é que essa proteção que a Justiça do Trabalho deve poderia acontecer? Bem, como eu já adiantei que eu não sei responder essa pergunta, eu vou tentar responder uma pergunta menor, mas eu acho que também nos toca. E essa pergunta é o seguinte: qual habilidade que o jurista tem que ter para o direito do trabalho do futuro? E esse é um assunto que eu tenho observado já há alguns anos, e de uma forma geral, eu tenho percebido que a atividade de graduação é uma atividade que está assim, muito pautada pelo passado, não é verdade? E como o futuro vai trazer novos desafios, como é que o jurista em formação, até aquele em atividade, o que ele tem que buscar saber para que ele consiga sobreviver nesse ambiente mais hostil? Basicamente é o seguinte: nós somos pessoas que foram educadas, eu acho que tentando desenvolver aptidões de oralidade, que é isso que nós estamos fazendo aqui, de relacionamento e também de escrita, que é uma forma de representação da oralidade. Acontece, no entanto, que em alguns momentos profissionais, principalmente diante de todas essas mudanças e essa sopa de letrinhas que vem sendo mencionada aqui, a atividade só de oralidade ou de escrita ela não será suficiente. E então, me lembro de uma pergunta que também vem sendo muito debatida, que é a seguinte: será que então todo mundo tem que aprender a escrever em código de computador? Olha, eu acho que não, eu acho que esse não é o caminho. Mas eu acho, dentro da pergunta que me foi colocada, uma das aptidões que a gente tem que buscar desenvolver, uma das competências, é perseguir o desenvolvimento de um pensamento mais analítico. Quando a gente estuda na faculdade de Direito, a gente lê livros grandes, mas a gente não se envolve muito com registros e pensamentos que são alheios a essa forma de comunicação natural. Por exemplo, a gente não lida muito com planilhas, a gente não lida muito com representação de dados, visualização de dados. Tanto é que, nesse congresso, a gente só teve uma apresentação em PowerPoint, não é verdade? Nas salas do lado, eu acho que deve ter PowerPoint em todas. Eu nem gosto de PowerPoint, mas, assim, o que eu quero dizer é que a nossa conexão é a conexão da oralidade. E como é que eu, como professor, venho me dedicando a, pelo menos, não atrapalhar esses jovens que estão buscando essa qualificação, mas isso serve também para as pessoas que estão em reciclagem ou que têm um futuro profissional pela frente. A primeira coisa é a seguinte: a gente tem que ter foco no ensino, mas não apenas no ensino, porque as atividades práticas também são muito importantes. Então, eu acho que tem que diminuir a carga de ensino e colocar as pessoas mais em atividades práticas. Um outro aspecto que também tenho buscado, tenho perseguido, é criar condições para que as pessoas trabalhem com outras pessoas que têm formação diferente. Lá na Universidade de Brasília, a gente tem uma disciplina que é dada junto com a ciência de dados, chama Ciência de Dados para Todos. Existe uma variação dela que é a Ciência de Dados para o Direito, no qual os juristas apresentam os dados, né, os datasets, os conjuntos de dados,
Então, a gente debate com os estatísticos e os cientistas da computação como interpretar esses dados. Então, esse é um exemplo de como uma competência necessária para o futuro deve ser desenvolvida em busca desse pensamento analítico. Além disso, a gente tem se ocupado muito de acompanhar tudo o que está acontecendo do ponto de vista do empreendedorismo e como estão se impactando os mercados jurídicos. Vou utilizar até uma palavra ruim aqui, que é a indústria do direito, né? Como é que isso está acontecendo em torno aí ao redor do mundo. O que eu tenho percebido é que, do mesmo jeito que tem essa uberização em relação aos serviços de transporte, você está tendo também em relação à advocacia. Então, já surgiram em vários lugares plataformas de prestação de serviço de advogado. E os últimos movimentos que eu acho que assim, demonstram que esse é um assunto que deve atrair muito a nossa preocupação, é que as chamadas Big Four, que são as grandes consultorias de contabilidade, elas estão entrando nesse mercado. No Canadá, por exemplo, a Deloitte tem um escritório de advocacia. A Ernst Young, esse mês, comprou uma startup muito promissora do Reino Unido, chamada Riverview. E esses são apenas exemplos de como as plataformas estão sendo utilizadas para a prestação de serviço jurídico. O que está acontecendo também é que essas tecnologias estão possibilitando um trabalho assíncrono, né? No sentido de que uma pessoa demanda, a outra vai responder no tempo que ela tiver o tempo dela, né? Como se fosse um e-mail. E essa ideia da assincronia da comunicação, ela atravessou de tal forma que você hoje não precisa terminar o trabalho que você começa. Você mapeia o fluxo de trabalho e segmenta. Quando você mapeia e segmenta, você baixa o custo e você terceiriza. Significa dizer que você pode iniciar um trabalho aqui e uma pessoa terminar na Índia. E isso também está acontecendo bastante. Então, o que as pessoas que estão desafiando essa organização do trabalho, elas têm se proposto a fazer é criar plataformas em torno do mundo todo, dividir o trabalho, segmentar, precificar, e hoje o trabalho do advogado é um trabalho ameaçado por uma escala industrial, principalmente por esses exemplos que eu citei, da Deloitte, da Ernst Young e tudo mais. Uma outra coisa que tem me interessado é em fazer alguma coisa que eu achei que eu não fosse fazer muito como professor, que é me envolver também com projetos, não apenas com o ensino. Então, tenho a felicidade de trabalhar com diversos tribunais em Brasília. A gente tem realmente feito parcerias muito importantes e levado aos tribunais uma nova ferramenta que não estava à disposição deles para que a gente possa fazer projetos com eles. A gente tem um projeto, por exemplo, com o Supremo, eles ainda não divulgaram. Existem alguns projetos, né? Tem um projeto da inteligência artificial, mas o projeto que eu trabalho é um projeto que cria uma nova plataforma de edições jurídicas. Então, a Constituição Anotada que vocês consultam, ela vai ter um novo sabor. Vai ser uma plataforma como se fosse um Kindle, ou como se fosse um site, como se fosse uma busca, e que você vai poder ter essa experiência de grifar, favoritar, seguir uma pessoa, seguir um julgado. Então, nós estamos criando essa possibilidade. E, por fim, uma das iniciativas também que eu acho que está nessa linha, que o grupo ao qual pertenço a gente vem tentando fazer, não sei quantos dos senhores e das senhoras acompanharam, não foi tão divulgado, mas a gente começou também a fazer trabalhos de auditorias quando somos convidados ou quando há processo seletivo, e o último trabalho que a gente fez foi uma auditoria no Supremo Tribunal Federal, no qual nós constituímos uma banca de especialistas, de estatísticos, cientistas da computação, segurança e do direito, e nós demos um parecer a respeito do sistema de distribuição de processos no Supremo. Então, tudo isso ilustra
essa mudança que está em curso, na qual, tanto para os novos juristas quanto para os juristas já em atividade, eles estão sendo colocados diante de cenários que demandam novas competências e competências recicladas, bem como um mercado mais competitivo e que desafia a forma com que ele foi secularmente estruturado. Então, eu acho que nós temos muitos desafios. Eu quero aprender ainda mais nesse congresso, estou aprendendo bastante. Teria muito prazer de continuar essa conversa com os senhores e com as senhoras por meio do nosso site, que é o direitotech.com.br, e que vai ser um prazer conversar com cada um e aprender muito mais sobre esse mundo. Eu agradeço muito. Muito obrigado.